Olá, meus irmãos, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve. Mais uma vez compartilhando um pão com um breve versículo e uma rápida mensagem para edificar a nossa fé, que encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Quero ler com vocês o capítulo 18, o verso 28, que diz assim: No entanto, quando o servo saiu da presença do seu senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que pagasse de imediato. Glória a Deus. Essa parábola o Senhor Jesus contou sobre o dever de se perdoar a quem nos ofendeu. Perdoar quem nos deve, irmãos. E o final dessa história justamente se dá nessa trama aqui, nesse momento em que aconteceu, em que eu li esse versículo. Por quê? Porque o homem recebeu o perdão de uma dívida que era impagável do seu Senhor. E assim somos nós, irmãos. Assim somos nós diante de Deus. Todos nós somos devedores diante de Deus. E talvez você que esteja aí me ouvindo falando assim: não, Arce, eu não tenho pecado. Eu duvido muito, meu irmão. Eu duvido muito, minha irmã. A diferença entre uma e outra pessoa é que alguns escondem o seu. Por exemplo, uma prostituta, ela tem o seu pecado escancarado, porque ela vende o seu corpo justamente para obter dinheiro. Quantas mães, quantas mulheres que dão um beijo no seu filho, quantas prostitutas que dão um beijo no seu filho e vão trabalhar. Vende o seu corpo por R$ 20. Meninas, garotas que têm vendido o seu corpo na internet, homens que saem de São Paulo a Guaíra justamente para levar o tráfico de cigarro, e isso tudo é escancarado. Isso tudo é escancarado, mas tem aquelas pessoas que acessam pornografia na internet. E então todos nós estamos em dívida e temos uma dívida impagável com o Senhor. Até porque se não fosse Ele, jamais sairíamos da nossa vida de miserabilidade, ou seja, de uma vida de pecado, para uma vida santa com o Senhor, porque é o Senhor que nos santifica. Então a palavra fala que esse homem tinha justamente essa dívida impagável. E o Senhor, ele se apresentou ao Senhor e falou que não tinha como pagar. O Senhor usou de misericórdia com ele. E quando ele saiu, foi justamente aonde eu li o versículo. E o que fala a palavra? Fala assim: no entanto, quando o servo sai da sua presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Quantas vezes nós fazemos assim, irmãos? E aqui não só com relação à misericórdia. Quantas vezes ouvimos uma promessa do Senhor? Quantas vezes o Senhor fala que nos vai dar um casamento? Quantas vezes o Senhor fala que vai trazer mudança de vida, que vai nos dar uma casa? Quantas vezes o Senhor fala para nós, usa de misericórdia? Quantas vezes Ele diz que a nossa vida, se nós nos arrependermos verdadeiramente, nós vamos comer o melhor dessa terra, e quando nós saímos da sua presença, nós fazemos algo totalmente ao contrário. Quantas pessoas receberam promessas de casamento e, dentro da igreja, receberam um profeta, chegou e saíram da igreja e foram se relacionar com o primeiro que viu? Por quê? Porque estavam com fome. Quantas pessoas que receberam o perdão de Deus e foram ofender os seus pais, as suas mães, foram ofender os seus amigos logo ali, virando a esquina? Quantos maridos que ali em comunhão com Deus, dentro do culto, ou então mesmo depois do seu quarto de oração, de receber o perdão de Deus, sentou o tapa na cara da esposa? Quantas pessoas fazem assim? É duro ouvir essa palavra, mas ela é uma palavra verdadeira. Quantas pessoas ouviram de Deus uma verdade e começaram logo ali na frente proferir as suas mentiras? Quantas pessoas, irmão, quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes eu fiz isso? Muitas vezes. E essa é uma realidade que a palavra mostra. Foi procurar o outro, para quê? Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que pagasse de imediato. E ainda sim, exigimos. Por quê? Porque é a lei manda justamente que a pessoa paga. Quantas vezes exigimos justiça? Quantas vezes exigimos de Deus, até mesmo nas nossas orações, que o Senhor faça aquela pessoa que nos fez tanto mal pagar pelo mal que nos fez? Quantas vezes nós entramos nessa situação de gritar, de ofender a pessoa, de agarrar pelo pescoço, fazer ela se sentir pressionada,
fazer ela se sentir mal, fazer ela se sentir com medo, fazer ela se sentir sozinha, justamente para que ela sucumba à nossa vontade. Quantas vezes nós fizemos isso, irmãos? Quantas vezes nós não usamos da misericórdia? Quantas vezes nós não nos valemos da promessa de Deus? Quantas vezes partimos no contrário daquilo que é a palavra? Só que este servo, ele teve um problema, irmãos, e o problema dele está justamente relacionado à misericórdia, porque depois o seu Senhor, que tem a tipificação do Senhor Jesus, fala justamente sobre isso, fala que como ele não perdoou aquele que devia menos, ele pegou e anulou justamente o perdão da dívida e colocou ele numa cadeia, colocou ele para ser ali castigado pelos verdugos, pelos carrascos. E tem muitas pessoas sendo castigadas pelo os carrascos da alma, com falta de paz, com prisão e com a falta da misericórdia de Deus, justamente por causa disso, porque o seu comportamento é diferente do seu Senhor. E a palavra vai nos dizer em Romanos 8, versículo 19, que a humanidade, ou seja, toda a criação, anseia ansiosamente, justamente aguarda ardentemente, com ardente expectativa, a manifestação dos filhos de Deus. Então que essa mensagem, meu irmão, minha irmã, venha para ser um alerta, para nós olharmos para os nossos comportamentos assim que nós saímos da presença do Senhor, assim que nós tivermos ouvido uma palavra dessa, assim que verdadeiramente nós tivermos um encontro com o Senhor. Uma coisa eu vi, irmãos, e isso é real, que todo encontro meu com o Senhor, todas as vezes, e isso é paulatino, logicamente, eu ia deixando um pouco de mim e pegando um pouco dele para me construir. Eu ia sumindo a parte dele, por isso que ele nos consagra, por isso que ele nos coloca num lugar de isolamento às vezes, para que nós venhamos a nos parecer com ele. Essa é a finalidade do deserto. Esse é o propósito do Espírito Santo, te levar para a cruz, para se parecer com Cristo. Vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de Ti o meu irmão e a minha irmã, Pai, que assim como eu carecem da Tua misericórdia. Ó Pai, nós queremos viver pela Tua misericórdia, queremos viver pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua compaixão. Sem ela nós nem estaríamos de pé. Quantos livramentos o Senhor nos dá, Pai, que nós nem mesmo vemos. Quantas vezes o Senhor nem permite que nós venhamos a colher as consequências dos nossos atos maldosos. Quantas vezes o Senhor apaga os rastros e as trilhas dos nossos passos errados para nem se lembrar. E nós queremos te agradecer com o coração aberto, Pai, e prometer também, assim que recebermos do Senhor aquilo que é a palavra, aplicar ela ali na frente, para que nós venhamos cada vez mais ser parecidos com o Senhor, abandonando os nossos velhos atos. Fazemos um compromisso de nos esvaziar de nós mesmos. Essa é a nossa oração hoje. No dia de hoje eu oro em nome de Jesus. Em Lamentações 3:22 vai falar que as misericórdias do Senhor renovam a cada manhã. E amanhã vem. Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Mestre. Até uma próxima. Tchau, tchau.